Salmo de número 75, o profeta louva a Deus e promete fazer observância à justiça. É um salmo e cântico de Asaf. Amém? Posso ler? Vamos juntos, venha junto comigo. A ti, ó Deus, glorificamos. A ti damos louvor, pois o teu nome está perto e as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes, as suas próprias. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Amém? Eita! Esse é forte o babado aí, hein? Vamos orar? Ora comigo aí, querido e amado Deus, em nome de Jesus, Papai do céu, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço a ti, Senhor, o discernimento e o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu, direto do coração de Deus, para os nossos corações de uma maneira discernida, interpretada, de uma maneira simples, para que todos possamos entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para os nossos corações, tendo assim aumentada a nossa fé no Senhor Jesus. E quem crê diz comigo, amém. Glória a Deus, aleluia. O salmista Asaf traz aqui um conjunto de salmos no 74, 5 e 6, buscando de Deus a sua justiça. Ele clama a Deus a justiça do Senhor, para que o Senhor viesse fazer uma diferença entre os crentes e os ímpios, os santificados e os profanos. Nós encontramos aqui um salmo extraordinariamente verdadeiro, que fala sobre o juízo e o julgamento de Deus. Ele é perfeitamente aplicável no nosso tempo, perfeitamente aplicável, os salmos são atemporais, né? E eles são perfeitamente aplicáveis ao nosso tempo e à nossa situação, a qual eu e você vivemos no dia de hoje. Eu observo Asaf escrevendo e entendo perfeitamente. Esse salmo foi escrito numa comparação, a gente pode comparar no tempo com Isaías, no capítulo de número 37, e ele traz a respeito do livramento de Deus, né? Quando Deus livra Jerusalém do povo da Assíria. Né? A gente já falou sobre esse texto aqui há algum tempo atrás, e não é uma coincidência Deus trazê-lo de novo à baila diante de nós. Não é uma coincidência, né? Então, o salmista fala do grande livramento que Deus deu ao seu povo, quando este povo, apertado pelos exércitos da Síria, se você quiser, você busca uma referência no Salmo de número 37, Isaías, no capítulo de número 37, me perdoe, é um ato falho. E a gente vai encontrar ali, irmãos, um exército às portas de Jerusalém, ameaçando a destruição do povo santo de Deus, da cidade de Deus, que era Jerusalém. A cidade de Deus era e é Jerusalém. E não é de hoje que os exércitos inimigos ladeiam a cidade de Deus, gritando aos quatro ventos que irão destruí-la.
Não é de agora, né? Isso não é fato novo. Para surpresa de ninguém, né? O Irã está ameaçando Israel de novo. Isso é um fato antigo já, a gente já conhece isso muito bem. Mas a Bíblia diz no capítulo de número 37 que o Senhor enviou um anjo. Preste atenção no que eu vou te falar. O Senhor enviou um anjo para defender a sua cidade santa. Escute, aquilo que é de Deus, ele cuida. Tem alguém aí do teu lado assistindo o culto com você? Olhe para essa pessoa. Se não tem, fale para você mesmo. Olhe para esta pessoa que está do seu lado, bata no seu ombro, fale para ela, olha aqui nos meus olhos e diga para ele, aquilo que é de Deus, Deus cuida. Dá um glória a Deus aí, irmão. Você pode dar um glória a Deus aí? Aquilo que é de Deus, Deus cuida. Aleluia. Deus não precisa fazer acordo com ninguém. Deus não precisa chamar exército de ninguém para defender a sua cidade e o seu povo. Deus é suficientemente poderoso. Deus tem anjos em número suficiente no céu para defender aquele que se coloca debaixo da sua autoridade. Desde aquele tempo, as pessoas buscavam o auxílio de outros exércitos, e aqui nesse salmo não é diferente. No verso de número 6, o salmista fala de maneira muito clara, ele diz, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é de Deus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração são do Senhor, o Deus forte de Israel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que desde sempre guardou e protegeu o seu povo e a sua cidade santa. E ela só foi destruída quando o Senhor Deus mandou que isso acontecesse para a correção do povo que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, como o Cristo, como seu Senhor. E então o Senhor mandou que fosse destruída. Somente assim um exército ímpio entrou e pôs os seus pés sobre a cidade que é santa. Caso contrário, não. Caso contrário, não. Deus está com as suas mãos sobre a sua nação. Deus vai cuidar do Brasil, como Deus sempre cuidou de Jerusalém, como Deus sempre cuidou de Israel. Deus cuida do Brasil. E Deus está cuidando do Brasil. Como sempre cuidou. Eu olho para o texto e vejo o salmista celebrando uma intervenção divina que ele pleiteia nos seus salmos. Ele se utiliza de uma profecia no livro de Isaías, no capítulo de número 30, verso 27. Eu vou ler. Isaías 30, 27. E ele diz assim: eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. A sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. As suas narinas são como uma fornalha que exalam fogo e fumaça. Irmão, muita gente achando que o nosso Deus é um Deus que vem na hora em que Ele chama, em que Ele pede. Ele diz, ora vem, Senhor Jesus.
O Senhor vem fazer justiça na terra. Senhor, eu creio que tu descerá com os teus anjos, com os cavalos de fogo do céu, e aplanará a terra. Mas o Senhor só virá no momento em que ele já decidiu antecipadamente que viria. E o tempo de Deus não é o seu, e nem o meu, e nem o nosso tempo. E não é no momento em que eu e você clamamos com lágrimas e choro e ranger de dentes a justiça de Deus sobre a nossa terra, que necessariamente ele descerá. Não é? Deus, diz o verso de número 2, quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Deus disse, quando eu ocupar o lugar determinado, vírgula, julgarei retamente. O verso 2 se interpreta da seguinte maneira: Deus espera a sua hora planejada e não obedece às nossas exigências. Você pode dizer amém? Um beijo, Célia. Toda a galera na Espanha. 1h30 da manhã lá, a galera tá atenta. Deus não obedece às nossas exigências. Deus não é seu empregado, nem meu. Deus, ele virá e fará justiça, mas é na sua hora. E é na hora em que ninguém espera. Ele anunciará, anunciou e anuncia pela boca dos seus profetas. Quem tem ouvidos, ouça e saberá. O verso de número 2 ainda continua. O Senhor virá e julgará retamente. Se a justiça de Deus entrar em ação, ninguém subsistirá. Ao ser humano, cabe apenas pedir a misericórdia de Deus. Porque se a mão de Deus se levanta no meio do Brasil, o Brasil acaba totalmente. Porque a glória de Deus está sobre todas as coisas. O seu poder é imensurável. Portanto, eu e você devemos pedir a Deus misericórdia. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha misericórdia do Brasil. Porque se a justiça de Deus descer sobre o Brasil, ai, 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 ai. Ui, 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 ui. É melhor a sua misericórdia. Amém? Verso 3 diz assim: dissolve-se, escute isso aqui, dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Se a justiça de Deus descer na terra, a terra se dissolve e todos os seus moradores desaparecem. Porque ninguém pode suportar a glória de Deus. A Bíblia diz que a terra é posto por escabelo dos seus pés, como estrado dos seus pés. Você lembra de Jesus homem, mas Jesus não é mais homem. Ele voltou à sua essência, à sua palavra, o seu estado natural. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o Santo de Israel, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Ouriço dos vales, a raiz da tribo de Jessé. Estrela da manhã. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra sobre a qual a sua igreja foi posta. E você não deve fazer uma relação com o Jesus homem, que nasceu da Maria, que andou por 33 anos na terra, que morreu na cruz do Calvário,
que veio para morrer, veio como o Cordeiro de Deus que tirou e tirará os pecados do mundo até o momento do arrebatamento. Não. Agora, quando ele voltará com poder e glória, com soberania. Primeiro a sua volta virá, diz a própria palavra de Deus, com os seus pés sobre uma nuvem, atravessando o céu de um lado ao outro, como uma trovoada, um trovão, um raio, se você preferir. Não é bem definido isso. E atravessará o céu de um lado ao outro. Sua primeira vinda. Mas a sua segunda é descrita no livro de Apocalipse, no capítulo de número 19, que ele virá sentado sobre um cavalo branco, que na borda do seu manto e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e com o seu sopro ele destruirá Satanás e todo o seu exército. Então, quando você fala Jesus vem para fazer justiça, você tem que ter dimensão do que você está falando. Você tem que ter dimensão do que você está falando, você tem que ter entendimento do que você está pedindo. Porque se Jesus descer na terra, ela dissolve, ela desaparece, em função do tamanho da sua glória. Mas isso não quer dizer que o Senhor não possa dar ordem aos seus anjos a nosso respeito. Isso ele pode e faz, porque a Bíblia diz que ele pode, que ele faz, e que ele é Deus, e que ele faz o que ele quer, quando ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, para quem ele quer, porque ele é soberano Deus. E é bom que você tenha temor e tremor ao falar no nome do Senhor. Nós precisamos entender e aprender isso. Que ele é Deus. Ele não é nosso companheiro de escola, nosso amigo de bebida, nosso escravo, nosso empregado, que você fica dando ordem, determinando as coisas para ele. Está errado. Você tem que ter reverência. Você tem que ter respeito. E você tem que ter amor. Mas você tem que ter temor. Porque você está falando do Rei dos Reis. Do Senhor dos Senhores. Muita gente parece que esquece disso. E trata o Senhor como se fosse seu empregado. Eu vou orar e Deus vai fazer. Vai mesmo? Quem você pensa que é na ordem do dia? Quem é que deu esse poder para você? Tá igual alguns profetas aí do YouTube. Eu vou orar e Deus vai pôr a mão. Vai mesmo? Quem você pensa que é, irmão? Quem que você pensa que é? Quem que esse povo pensa que é? Que manda em Deus? Quanta santidade você tem para que a tua oração chegue na presença de Deus? Quanta santidade você tem? Pessoas com uma boca suja, sem educação, sem respeito, sem temor, que ficam gritando, bradando, como se Deus fosse seu empregado. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor e você tem que entender e aprender isso. Tenha reverência, irmão. Abaixa teu queixo para falar com Deus. Dobra o teu joelho. Põe a tua boca no pó. Porque Ele é Deus. Uma geração praticamente perdida no mundo. A geração da determinação, a geração do já. A geração do eu grito e ele faz. Mas Deus está levantando através do seu Espírito Santo aqui na terra uma geração de verdadeiros adoradores. A minha Bíblia diz que o Senhor passeia
pela terra, buscando encontrar os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Deus não está procurando homens e mulheres que gritam, que exigem de Deus, que batem seus pés no chão como crianças mimadas, afirmando para todo mundo que são os procuradores de Deus, que são os profetas de Deus e que quando eles determinarem, Deus vai descer da terra e fazer aquilo que eles estão mandando. Não é esse Deus que eu conheço. Não conheço esse Deus, não reconheço esse Deus do qual esse povo fala. A minha Bíblia diz que Deus não faz parede e meia com Satanás. Que Deus não tem parte com um povo que não tem santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas a Bíblia deles eu não sei o que diz. Então eu continuo lendo o Salmo de Asaf, de número 75. E encontro no verso de número 4 escrito o seguinte: Deus disse eu aos loucos, não enlouqueça. Irmão, eu estou avisando você que é louco. Não enlouqueça, irmão. Porque o que você está fazendo é loucura. E digo aos ímpios, não levante a tua face diante de Deus. Eu vi um cara na internet essa semana chorando que uma pessoa da sua família morreu. Um tempo atrás, outra pessoa da sua família também morreu. Eu estava ouvindo hoje, alguém me mandou na internet um vídeo dele, falando, dizendo, eu não entendo porque Deus me deixou em só. Eu não entendo porque Deus levou fulano, porque Deus levou ciclano. Mas eu continuo aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus é dono da vida. E ao crente deveria ser uma grande alegria ter o seu ente recolhido. Porque a Bíblia diz que Deus tem alegria na morte do justo. E eu posso chorar, eu posso ter o meu luto. Sim, claro que eu posso. A Bíblia diz que é lícito. Mas jamais questionar a Deus. Há muitos anos atrás, o Senhor falou comigo. Eu não sei se foi um arrebatamento de espírito, uma visão, eu não sei. Mas eu me vi num lugar como se eu tivesse levantado da minha cama de madrugada e eu andava nesse lugar. E esse lugar estava cheio de anjos. Era um lugar onde eu estava, fisicamente. E eu saí para fora nesse lugar, acordei de madrugada com uma luz intensa do lado de fora. E quando eu saí para fora, estava uma lua cheia, enorme, imensa, prateada. E eu vi muitos anjos, e eu vi o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus andava, caminhou comigo. Demos uma volta naquele pátio que era muito grande, uma terra que tinha sido recém-arada, ela estava limpinha. Pronta para ser plantada, eu andava descalço e o Senhor Jesus andava do meu lado, ele me abraçou e disse, filho, para você fazer aquilo que eu quero que você faça, você precisa dar a tua família para mim. E você precisa entender que se eu quiser recolher qualquer um deles, eu tenho soberania sobre a sua família, porque eles são meus e você não pode questionar. Se eu quiser trazer a sua filha para junto de mim, ela é minha e eu trago. Se eu quiser trazer sua esposa, ela é minha e eu trago. Eu não quero que você chore. Isso é coisa de 20 anos atrás. 20. Não é um, é 20. E ele disse, porque o céu é o destino de todos aqueles que me amam. E o céu é melhor que aqui. E eu preciso que você entenda e aprenda
que eu sou soberana sobre a minha igreja. Eu não quero que você me questione. E somente se você falar para mim que sim, que você concorda, eu te darei o teu ministério para que você seja um profeta das nações. Então o que eu prego para você é o que eu vivo. É o que eu vivo. E eu vivo com a minha família cada dia como se fosse o último, intensamente. Intensamente. Porque o céu é o meu lugar de origem. E eu creio nisso, que lá é a minha pátria, lá é a minha nação, lá eu vou viver com o meu povo, com a minha família, com a minha igreja. Não é aqui. Não é aqui. Eu creio na vida eterna, creio de verdade. Eu creio na salvação dos santos. Eu creio na remissão dos pecados. Eu creio, irmão, que a minha pátria é a vindoura. E não estou falando aqui da boca para fora. Estou te falando que eu vivo. E você precisa aprender isso. Você quer viver, irmão? Então você vai ter que morrer. Você tem que morrer. Senão você nunca vai viver. Nunca você vai viver se você não entender que você precisa morrer. Como uma semente de trigo que é lançada na terra, enterrada, e ali ela apodrece, e então ela gera um pé de trigo. E uma semente gera 60, 90, 100 sementes. E só haverá essa nova geração se a velha morrer. E muita gente ainda não entendeu isso. É agarrada às coisas desse mundo, aos seus pertences, à sua família, à sua casa. É cheia de prioridades e dificilmente a sua prioridade é Jesus Cristo de Nazaré, ressuscitado, vivo, esplendoroso e maravilhoso lá no céu. Muito dificilmente. Muito dificilmente. As pessoas estão sendo ensinadas nas igrejas a viver na terra, mas Jesus veio para nos ensinar a viver no céu. A abrir mão das coisas desse mundo que são passageiras e vão se desvanecer. É claro que é bom ter dinheiro, você poder comer o que você está com vontade, vestir a roupa que você gosta, andar num carro legal. É claro que isso é bom e todo mundo gosta, porque ninguém é bobo. Mas daí a você ter isso como prioridade da sua vida tem uma distância muito comprida. A Bíblia nos exorta e ensina a buscar primeiro o reino do céu, sua justiça, e então as demais coisas nos serão acrescentadas. E só serão quando o primeiro na tua vida for buscar o reino dos céus. Pastor, mas eu tô com medo da Covid. Tá com medo de morrer, crente? Tá com medo de ir pra glória? Tá com medo? Do quê? Você tá com medo de morrer, você tá no lugar errado. Você não devia estar aqui. Não devia estar aqui. Verso 5 diz assim: não levanteis a fronte altiva, nem faleis com a cerviz dura. Não fica levantando tua cabeça assim, ó, irmão, para falar com Deus, não. Você vai ver muita gente aí no YouTube, na televisão, falando com Deus assim, ó. Mas a Bíblia diz que você deve falar com Deus assim, ó. Assim que você fala com Deus. Com a boca no pó. Com o joelho no chão.
com voz mansa, de quem deseja algo de Deus. Ou quando você ia pedir um dinheirinho para o teu pai, a minha geração, 1970, quando meu pai chegava em casa, e era de vez em quando, eu segurava na mão dele porque era pequenininho, tinha 8 anos, 9 anos, pegava na mão do meu pai e dizia: pai, você tem um dinheirinho para mim comprar um gibi? Você sabe o que é gibi, né? Quem é da minha geração sabe. Gibi é um docinho de amendoim assim, ó. Um gibi. Pegava na mão dele, tava com a mão no bolso, puxava. Meu pai, me dá um dinheirinho para mim comprar um gibi? E ele olhava de cima assim. Agora imagina se eu chegasse diante do meu pai e falava: ô velho, me dá R$ 1 aí que eu quero comprar um doce. Vamos, dá logo aí. Você tem que me dar. Eu não pedi para nascer, tô aqui, agora você tem que me dar. A geração de hoje é assim. A geração de hoje é assim. Eles exigem. Eles acham que têm direito. Eles acham que foram escolhidos. Eles acham que a soberania é deles. É isso que eles acham, irmão. Que o papai é obrigado a dar. É obrigado a fazer. Sabia? Aqui no sul, não hoje, né? Quando eu era criança, eu tinha 8, 9 anos. Gibi era doce de amendoim. Que hoje é um doce de amendoim. O gibi, que hoje eu conheço como gibi, era revista de quadrinhos, né? Eu era criança. Gibi veio depois, né? Não levante a tua cerviz, não endureça para falar com Deus, irmão. Aprenda a dobrar o seu joelho para conversar com teu pai. O quê? Tu quer que eu vá pregar lá naquele lugar? Se eu receber uma oferta de 5 mil, eu vou. Senão, eu nem sair de casa. Ô pastor, Deus falou comigo aqui e me disse para mim abrir um espaço na minha agenda para ir aí levar uma mensagem na sua igreja profética. Só que o senhor já sabe, né, pastor, que eu tenho uma despesa aqui, eu preciso que o senhor me dê pelo menos 5 mil aí de oferta para eu poder ir aí, senão eu não tenho como levar a mensagem de Deus. Essa é a geração de hoje. Né? Essa é a geração de hoje. Seis. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. A ameaça da Assíria vem do norte. E o povo de Israel buscava alianças políticas com as nações do Oriente e do Ocidente. Os profetas sempre condenavam essa tendência. Quando existia um exército inimigo que cercava a nação ou vinha subindo em guerra, eles se aliançavam a outros povos buscando um exército maior para se defender. Mas os profetas de Deus sempre condenaram isso. Sabe o que o texto está falando para mim e para você? Quando você está na prova, você vai buscar auxílio das pessoas.
Depois que terminar toda a tua lista de WhatsApp para quem você pode pedir oração, pedir um dinheiro emprestado, pedir uma bênção, dar uma chorada, daí você vai orar e vai pedir para Deus. Aí você vai pedir para Deus. Aí você vai buscar de Deus. Mas isso é vedado pela Bíblia. A Bíblia diz que quando você tem uma dificuldade, você deve buscar a Deus. Você deve buscar a Deus. É isso que você deve fazer. E o teu pai, que te ouve em secreto, não é assim que a Bíblia diz? Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, dobra o seu joelhinho, põe a sua carinha no pozinho e clama ao seu pai em secreto, que te vê e te ouve. Entendeu? Isso que você tem que fazer. Isso que você tem que aprender. Você tem que aprender. Você tem que aprender a beber na fonte, irmão. Não comprar uma garrafinha no mercado. O crente hoje está tão folgado que ele quer comprar uma garrafinha de água no mercado. Ele não quer mais sair de casa e buscar água no poço, direto na fonte. O povo não quer mais, irmão. O povo não quer mais santificar. O povo não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais se arrepender do seu pecado. O povo quer viver uma vida fútil, falsa, uma vida de facilidades. Mas Jesus diz na palavra de Deus que se você quiser ir após Ele, você primeiro deve negar-se a si mesmo, depois pegar então a sua cruz e então segui-lo, porque senão não adianta nem você ir. Se você não aprender a negar-se a si mesmo, você não deve nem seguir a Jesus, porque você não está dentro dos preceitos bíblicos. Se Jesus olhar para você e não ver a sua cruz, irmão, esquece, você já está errado. Né? O povo abandonou as suas cruzes pelo meio do caminho. Abandonou seu ministério, abandonou sua família. Abandonou suas lutas. Foram embora. Entendeu? Infelizmente. Infelizmente. Negue-se a si mesmo. Ah, mas eu não penso dessa maneira, porque para mim isso aí é diferente. Negue-se a si mesmo. Seja o teu sim, sim e o não, não. Não, eu não tenho que fazer sacrifício nenhum, porque Jesus já fez o sacrifício na cruz, agora eu não preciso mais sacrificar. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e daí venha. Evangelho sem cruz não existe. Evangelho sem sacrifício não existe. Evangelho sem mortificar, sem matar a tua carne não existe. Só na igreja preta, e tem. Essas igrejas aí cheias de frufru aí, beleza. Aí lá é assim. Mas só que lá você vai pro inferno. Lá você vai pro inferno. Não, já tô aqui, tô dando meu dízimo, minha oferta, abençoo, ajudo todo mundo aqui. Eu tô, né, pra mim já deu aí, já. Negue-se a si mesmo. Abandone o pecado. Abandone a prostituição. Abandone os desejos do teu coração, que significa negar-se a mim mesmo, é negar os desejos da tua carne, os desejos do teu coração em favor de Deus.
Você está com o saco cheio da tua família, está com o saco cheio da tua casa, está com o saco cheio da tua mulher, do teu marido. Aí você abandona e vai embora. Fala, tô com o saco cheio, não aguento mais. E cadê o negue-se a si mesmo? Cadê o amor pelo próximo? Cadê? As pessoas são egoístas, amantes de si mesmo, adoram o seu próprio umbigo. Acham que se as coisas não estão do jeito que eles querem, não tá bom, ele larga e vai embora. E acha que ele começa de novo ali e tá tudo bem. Brigam por coisas fúteis, vão embora por coisas fúteis. A sua vida é feita de futilidades, de joias, de carro, de status sociais, de sapatos, roupas caras. E na primeira dificuldade ele vira as costas e sai andando. Crentes fúteis, que não lutam, que não brigam. A Bíblia diz, irmão, escute isso, que você pode dar o seu corpo para ser queimado, se você não tiver amor, de nada adianta. E as pessoas não conseguem amar nem as pessoas com as quais eles convivem, quanto mais aqueles que eles não conhecem. Porque a Bíblia diz que amar aquele que te ama é fácil, mas amar aquele que te odeia, essa é a verdadeira religião, esse é o verdadeiro cristianismo. Mas as pessoas não conseguem mais, elas não suportam mais, porque são crentes fúteis, pessoas fúteis, cheias de futilidades, com coisas descartáveis, com uma doutrina chinesa, que paga qualquer preço, quanto mais barato, melhor, e se quebrar, joga fora e compra outra. Mas a minha Bíblia diz que eu tenho que resistir até o fim, que eu tenho que resistir até o sangue, que se for preciso eu tenho que dar a minha vida. As pessoas não dão nem o seu tempo, irmão. Nem o seu tempo as pessoas não dão mais. Quem dirá a sua vida por Cristo? Pela sua família, abandonam seus filhos como um cachorro que vira as costas e vai embora. Porque achou uma mulher mais bonita, um homem mais bonito. E não quer nem saber. Abandona o seu ministério porque conheceu outra pessoa, abandona a igreja, as ovelhas, a família e vai embora. Ah, Deus conhece meu coração. Resista até o sangue. Resista até o sangue. As pessoas abandonam o evangelho, abandonam a palavra de Deus na primeira luta, na primeira prova. Eles correm para o ocidente, correm para o oriente. Vão buscar ajuda de psicólogos, psiquiatras para tratar os seus males, quando na verdade os seus males eles vêm em função da sua falta de coragem, da sua covardia. As suas lutas vêm da sua falta de empenho, de tenacidade, porque são pessoas extremamente fúteis, criadas num evangelho fútil. Pastor, então você está dizendo que a gente não deve ir num psicólogo? Não estou falando isso, pelo contrário. Se ele for cristão, você deve ir. Vá buscar ajuda. Buscar ajuda antes. E o teu psicólogo, quando é crente, ele vai orar por você, ele vai te ajudar, ele vai te direcionar, um pastor, um homem de Deus, a palavra de Deus, um psiquiatra até. Porque às vezes a doença da alma precisa tomar remédio. É necessário, é preciso. A Bíblia diz que Deus deixou-os para que nos ajudem. Eu não estou dizendo que você não deve ir. Eu estou dizendo que o que não é lícito, irmão, é a mulher de um pastor dizer para mim que está sofrendo profundamente de depressão. Isso não pode. Um pastor não pode. Ah, eu estou triste. O apóstolo Paulo era depressivo. Não, o apóstolo Paulo sofria as agruras do evangelho na sua carne.
Mas ele fazia questão de dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a minha coroa. Não pode um pastor dizer: eu não aguento mais, eu vou me matar. Eu não estou falando de ovelha, eu estou falando de pastor. Você já pensou, irmão, se toda vez que eu tivesse um problema, uma decepção amorosa, uma decepção financeira, eu virasse as costas e fosse embora? Ah, eu não aguento mais, eu preciso sumir daqui. Irmão, cadê Jesus da minha vida? Cadê o meu Deus onipotente, onisciente, onipresente? Cadê as marcas de Cristo na minha vida? Um evangelho fraco, perdedor, derrotado, onde famílias são ceifadas pela falta única e exclusivamente de Cristo nas suas vidas. Pessoas que pregam um evangelho falido, um evangelho cheio de meandros, cheio de doutrinas que não são as santas. E as famílias destes pastores estão sendo ceifadas por Satanás. Crianças se matando. Mulheres em tratamento profundo de depressão e não conseguem sair, mas dizem que são crentes. A depressão é uma doença e eu concordo com isso, irmã. E ela precisa ser tratada. Eu não estou dizendo que não é e que não precisa se tomar remédio. Não é isso que eu estou falando. Não me entenda mal, pelo amor de Jesus. Eu concordo com a medicina. Eu creio nos psicólogos, eu creio nos psiquiatras. Temos aqui crentes da nossa igreja que são psicólogos extraordinários. Psiquiatras extraordinárias. Temos muitas na nossa igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o amor está esfriando, que as pessoas estão se perdendo no caminho, em teologias que não são as de Deus, em doutrinas que não são as santas, em igrejas que não foram criadas por Cristo, onde não há poder de Deus, onde não se manifesta o amor, onde as pessoas estão abandonadas, sozinhas, escondidas em quartos escuros, porque não tem amor na igreja, porque não tem poder de Deus, porque não tem profeta mais em Jerusalém, pelo menos nestas não tem. É isso que eu estou falando. É isso. É isso. Onde as pessoas se apontam e se acusam, onde pastores são formados aos montes, em cursos e treinamentos de líderes, levantando homens como se levanta trabalhadores para trabalhar num computador. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é assim que a Bíblia nos diz que deve ser. Uma geração de pessoas incrédulas, fracas, criados por igrejas aos montes, como se produz numa fábrica carros. Fazia um curso com coach, fazia um trabalho de 3 anos de teologia, onde se aprende de maneira muito rasa a palavra de Deus, pessoas sem experiência, que não tiveram o seu caráter forjado no fogo do Espírito Santo de Deus, que não têm estrutura espiritual, que não são capazes de resistir ao dia mau. Não é possível que você converse com um pastor e ele seja um covarde. Não é possível, irmão.
Não é possível que ele seja um covarde, que ele abandone Jesus, deite no chão e comece a chorar e diga: ai, eu não quero viver mais, ai, eu não suporto mais. Levou uma porrada do diabo, irmão. E não aguentou o tranco. Escute o que eu estou falando e entenda a mensagem. Os homens de Deus têm o seu caráter forjado em Cristo. São criados na fornalha para resistir até o final. Não viram para trás e voltam correndo. Cadê o chamado? Cadê o Shekinah? Cadê as palavras remas? Acabou quando o diabo bateu nele. E junto foi a igreja que ele levantou, que não foi chamada por Deus, que não foi levantada por Cristo. Ele não tem sobre a sua cabeça o capacete da justiça. Ele não tem sobre o seu corpo as armaduras do Espírito Santo de Deus. Ele não tem as armas santas do Senhor. Ele não tem na sua mão a espada da justiça, o escudo da fé para combater o bom combate. Ele tem apenas uma teologia chula e fraca. Palavras de impacto, estratégias de homens. E por isso está ruindo e caindo. Porque não foi chamado por Cristo, porque não negou-se a si mesmo. Porque não teve o seu caráter forjado no fogo do Espírito Santo de Deus. Infelizmente. Infelizmente. Mas a Bíblia diz que Deus, no verso 7, é o juiz. E ele abate a um. E ao outro ele exalta. E no verso de número 8 ele continua. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas imundícias. Talvez esteja na tua tradução. Lembra o que eu disse? Ao homem cabe pedir a misericórdia de Deus, e não a justiça. Não a justiça. Não peça justiça, irmão. Você não suporta a justiça de Deus. Clame a Deus pela sua misericórdia. Clame a Deus pela sua misericórdia, porque na sua grandiosidade, na sua santidade, Ele é Deus. E a uns Ele abate, e a outros Ele exalta. Nove. Mas quanto a mim, escute isso, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Eu fico pensando no apóstolo Paulo, junto com Silas, na prisão. Tinham tomado uma surra, chicoteados 39 vezes cada um. Agora estão na cadeia, com feridas abertas por todo o seu corpo, sangrando, com os seus tornozelos presos num tronco. E Silas, começa a chorar, sofrendo com muita dor. Aleluia! E eu creio que ele olha para o Paulo e diz: irmão, e agora o que vamos fazer? Certamente morreremos. Eu estou figurando. E o apóstolo Paulo, olhando nos seus olhos com olhos de amor, disse: irmão, vamos começar a adorar a Deus. Aleluia.
Vamos começar a adorar a Deus. E a Bíblia diz que eles começam a cantar. Rabassubicanta, rabassumicanta, ramalabachai, teplassubicanta, ramanara sou. Só os fortes adoram a Deus na prisão. Só os crentes são capazes, no meio da luta, no meio da aflição, no meio da tempestade, da guerra, a levantar os seus olhos para o céu e adorarem a Deus na sua santidade. E eles começam a louvar ao Senhor. Aleluia. No meio da mais dura batalha, no meio da mais gelada cela, no meio da mais escura cadeia, entre bandidos presos, com muita dor, eles choravam de dor, mas eles não murmuraram, eles não blasfemaram, mas eles adoraram a Deus. Eles adoraram a Deus na sua santidade. Eles começaram a adorar a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor não resistiu àquele louvor no meio daquela tribulação. Aleluia! E o anjo de Deus desceu na terra, arabaxou, deblassubicanta, arabaxalabacai. Eita, Espírito Santo! O crente talhado no fogo, quando ele vê a morte, ele começa a adorar a Deus, porque ele sabe que o reino está próximo, porque ele sabe que as dores estão findas, porque ele sabe que a tristeza vai chegar ao fim, porque há uma promessa de Deus no livro de Apocalipse. O Senhor Jesus disse que no céu não haverá mais tristeza, que no céu não haverá mais dor, que no céu não haverão mais lágrimas, porque o céu é um lugar melhor. Porque eu e você fomos escolhidos e chamados por Deus para morar num lugar extraordinário e maravilhoso e vivermos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E que toda a luta, toda a prova, toda a tristeza que eu e você passarmos nessa terra não é nada perto da glória que há de vir. Silas não olhou para Paulo e disse: Paulo, eu não aguento mais, dá um tiro logo na minha cabeça para que eu morra e acabe essa tristeza. Não. Ele disse: cara, vamos cantar um hino. Vamos cantar um hino. O apóstolo Paulo disse: mas qual hino a gente vai cantar? E ele disse: vamos cantar o hino 15. Eu lembro quando eu me converti, eu vou me lembrar de todos os tempos desde lá até cá. E o apóstolo Paulo então disse: eu vou puxar a primeira voz e você puxa a segunda. Vamos lá, vamos lá. E a Bíblia diz que era meia-noite. E eles então começaram a cantar. E o apóstolo Paulo cantava: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz,
onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Cante comigo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Feche os seus olhos, abra suas mãos. Vamos orar a Deus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Papai, nós estamos aqui hoje na Tua presença. Maravilhoso e santo é o Teu nome. Toda honra, toda glória, toda adoração sejam dedicadas a Ti, Senhor, que está no céu, com os Seus olhos voltados para cada um de nós, com os Seus ouvidos abertos, ouvindo a nossa oração, a nossa adoração. Papai, fortalece a nossa alma. Coloca, meu Deus, sobre cada um de nós os escudos da fé. Coloca, Senhor, sobre a nossa cabeça o capacete da justiça. Dá para nós, Senhor, a Tua espada. Permita-nos, meu Deus, que nós glorifiquemos o Teu nome com a nossa vida. Mesmo, Papai, que tenhamos que chorar, que tenhamos que sofrer, ainda assim, nós exaltaremos e adoraremos o Teu nome, porque Ele é santo. Meu Deus, alcança a nossa vida, a nossa família e nos ajuda. Segura, Papai, nas nossas mãos, para que não desfaleçamos no caminho, para que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, que sejamos um sacrifício vivo, que sejamos, Senhor, um testemunho vivo de que o Senhor vive e reina, e que o Senhor cuida daqueles que são seus. Nós lemos na Tua palavra que o Senhor exalta a quem quer e o Senhor derruba a quem quer. Papai, os abençoa hoje. Consola o nosso coração. Fortalece a nossa alma. Endurece, Senhor, os nossos ossos. Fortalece os nossos músculos. Sara os nossos olhos, sara os nossos ouvidos, para que possamos continuar ouvindo a Tua palavra. Santifica a nossa boca para que continuemos a adorar o Teu nome, porque Teu o poder, o reino e a glória, hoje e sempre. Amém. Abençoa, meu Deus, esta água que os Teus filhos têm colocado diante do Senhor. Meu Deus, derrama ali uma gotinha do Teu poder, para que quando bebermos dela, sejamos alcançados pelo nosso milagre, segundo a fé que cada um temos no Senhor Jesus. É assim, meu Deus, que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Deus te dê muita fé, poder e autoridade,
para que você suporte todos os dias maus que estão por vir. E eles virão. Até amanhã, se Jesus não voltar. Se ele voltar, a gente se encontra no céu. Um beijo no teu coração. Deus abençoe você. Te cure e te guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo. Tchau, galera. Deus abençoe você.